Meus pais levaram meu ex-perseguidor para morar na casa deles porque, segundo eles, ele só levou o amor longe demais. Mas a associação de moradores agora está obrigando meus pais a vender a casa por abrigarem um condenado. Tenho 26 anos, e toda essa bagunça começou há 8 meses, quando finalmente terminei com meu ex-namorado, Toby, de 28. Ficamos juntos por quase 3 anos, e olhando para trás, agora vejo todos os sinais de alerta que ignorei porque estava apaixonada, ou alguma outra besteira dessas. Acho que estou um pouco cínica sobre o amor neste momento. A relação nunca foi violenta fisicamente, mas você não precisa disso para que um relacionamento seja tóxico. Ele aparecia no meu trabalho sem avisar para me checar. Mexia no meu celular quando eu estava no banho, questionava tudo que eu fazia e cada amigo que eu tinha, e tinha opinião sobre absolutamente tudo, o que eu vestia, o que eu comia, para onde eu ia. Quando tentei conversar sobre como eu me sentia sufocada, ele dizia que me amava tanto que não conseguia evitar querer se envolver em todos os aspectos da minha vida. O ponto de ruptura veio quando ele instalou secretamente um aplicativo de rastreamento no meu celular. Minha amiga descobriu depois que notei o telefone lento e estranho. Ela revisou e encontrou tudo. Sim, era um celular velho. Se você instala algumas coisas a mais, ele já começa a morrer. Eu sabia que tinha sido Toby, mas ele negou até não ter mais como esconder. Depois disse que fez isso pela minha segurança, caso eu sumisse, e que, se eu não tivesse nada a esconder, não deveria me importar. Foi ali que eu fugi do relacionamento, porque eu simplesmente não conseguia mais. Mas terminar com Toby não é tão simples quanto dizer acabou. Cada vez que tentava cortar contato, ele aparecia com desculpas elaboradas, presentes caros ou ameaças de se machucar. Acampava na frente do meu prédio por horas, deixava dezenas de mensagens chorando, e de alguma forma sempre sabia onde eu ia estar. Passei a dormir na casa da minha amiga porque tinha medo de ficar sozinha. Meus pais sabiam que tínhamos terminado, mas sempre gostaram muito dele, porque com eles ele era um anjo. Levava flores para minha mãe, ajudava meu pai no jardim. Quando expliquei por que o relacionamento acabou, eles responderam: talvez ele não esteja tão errado assim. Alguns homens amam com intensidade quando encontram a mulher certa. Você devia se sentir lisonjeada. Nem todas têm um homem que ama tanto assim. As coisas continuaram ruins por um tempo, mesmo deixando claro que eu não queria ele por perto. Ele passou a aparecer no meu trabalho com mais frequência. Trabalho numa empresa pequena, então minha chefe percebeu na hora que algo estava muito errado. Toby chegava dizendo que precisava me entregar algo, ou inventava que tínhamos combinado um almoço. Contei tudo para minha chefe, que foi compreensiva, mas avisou que, se continuasse, chamaria a polícia. E foi exatamente o que aconteceu 2 semanas depois. Toby apareceu às 4 da tarde, numa quarta-feira, exigindo falar comigo. Quando a recepcionista disse que eu estava em uma reunião, ele a empurrou e invadiu a sala onde eu estava apresentando para um cliente. Começou a gritar que eu estava ignorando suas ligações, que eu estava sendo irracional, que precisávamos conversar agora. Minha chefe chamou 911, enquanto meus colegas tentavam tirá-lo dali. A polícia chegou em 10 minutos e prendeu Toby por invasão e perturbação da ordem pública. Eu tremia, chorando de medo e vergonha. Os policiais pegaram depoimentos detalhados, e quando contei da app de rastreamento, das aparições constantes e do assédio, me incentivaram a abrir uma denúncia formal. Passei o dia seguinte na delegacia, com uma defensora de vítimas, documentando tudo que Toby havia feito. Tínhamos registros de chamadas e mensagens diárias, fotos dos presentes deixados na minha porta, prints das contas falsas que ele criava para me vigiar e depoimentos de testemunhas. O detetive disse que o comportamento dele configurava claramente assédio e que iriam apresentar as acusações. Também recomendaram uma ordem de restrição, que eu solicitei naquela mesma tarde. A ordem temporária foi concedida imediatamente, exigindo que Toby mantivesse 150 metros de distância de mim, da minha casa, do meu trabalho e de outros lugares que frequento. É aqui que meus pais entram de vez na pesadelo. Toby foi solto sob fiança e ligou para meus pais chorando, dizendo que estava arrependido e que só precisava de um lugar para ficar enquanto resolvia tudo. Segundo ele, o dono do apartamento tinha uma cláusula proibindo inquilinos com antecedentes, coisa que ele agora tinha. Sem me consultar, meus pais o convidaram para ficar no quarto de hóspedes. Descobri isso 3 dias depois, quando minha mãe me ligou perguntando por que eu não respondia às ligações de Toby, sugerindo que eu ouvisse, porque ele estava devastado e só queria consertar as coisas. Quando ela mencionou que ele estava morando com eles, eu perdi completamente o controle. Meu pai pegou o telefone e disse que era hora de eu retirar a denúncia e resolver isso, que eles poderiam fazer o papel de intermediários.
Disse que Toby havia explicado tudo, que tudo não passava de um mal-entendido, e que ele só tinha agido daquela forma porque eu estava ficando difícil. Minha mãe completou. Toby parece genuinamente arrependido. Você deveria ver o rosto dele. Acho que se você se sentar com ele por algumas horas, vocês conseguem resolver tudo. Eu disse que esperava que eles o tirassem de lá imediatamente, mas meus pais me interrompiam o tempo todo para defendê-lo. Meu pai disse que eu estava sendo dramática e que é normal que homens lutem pela mulher que amam. Minha mãe disse que Toby mostrou a eles mensagens carinhosas e presentes atenciosos, e que não entendia porque eu estava sendo tão fria e implacável. A conversa terminou quando desliguei depois que meu pai me acusou de ser vingativa e de estar destruindo a vida de um bom homem por um drama típico de casal. Liguei para minha advogada imediatamente. Ela explicou que, como a casa dos meus pais não estava especificamente listada na ordem de restrição, tecnicamente Toby não estava violando a ordem ao ficar lá. No entanto, poderíamos solicitar uma modificação para incluir o endereço deles, especialmente porque estavam facilitando o assédio. Decidi seguir em frente e enviei a meus pais uma carta registrada dando 48 horas para tirarem Toby de lá antes que eu tomasse medidas legais. Minha mãe ligou aos prantos em menos de uma hora, dizendo que eu estava fazendo com eles o mesmo que havia feito com o pobre Toby. Meu pai enviou uma mensagem dizendo que não iriam expulsá-lo por causa do meu ultimato e que, se eu queria envolver advogados, era escolha minha, mas que eles não abandonariam alguém necessitado só porque eu estava sendo teimosa. A audiência saiu exatamente como minha advogada previu. A juíza revisou todas as provas do assédio de Toby, o fato de meus pais o abrigarem sabendo da ordem vigente, e também os esforços deles para me pressionar a entrar em contato com ele. Concedeu a modificação na hora. A polícia notificou Toby naquela mesma tarde. Também notificaram meus pais, o que significava que, se permitissem que ele voltasse, poderiam enfrentar consequências legais. Eles ligaram naquela noite, desta vez assustados, não irritados. Minha mãe chorava dizendo que não tinha percebido que a situação era tão séria. Meu pai estava mais calado, mas admitiu que talvez tivessem cometido um erro, embora ainda achassem exagero. Continuavam acreditando que tudo não passava de uma briga de casal que poderia ser resolvida com comunicação e compromisso. Eu disse que o comportamento de Toby era crime de assédio, que eu tinha medo pela minha segurança e que, ao abrigá-lo, eles estavam permitindo que ele continuasse me perseguindo, ou fizesse algo pior. Por 3 semanas não tive notícias deles. Toby encontrou outro lugar para ficar e eu finalmente senti que talvez pudesse seguir em frente. Então minha mãe voltou a ligar, no começo só para saber como eu estava. Parecia tentar entender meu ponto de vista e até pediu desculpas por não ter levado o comportamento de Toby a sério. Mas, na semana passada, ficou claro o verdadeiro motivo. Ela ligou no domingo à noite chorando, explicando que a Associação de Moradores havia enviado uma notificação legal por causa da atividade policial registrada no endereço deles. O fato da polícia ter ido até lá para entregar a modificação da ordem e tirar Toby da casa ativou uma investigação da associação sobre se eles estavam operando uma pensão ilegal ou violando regras do bairro. A Associação de Moradores estava exigindo documentação sobre estadia de Toby, ameaçando multas por violação das normas de ocupação e avisando que problemas legais contínuos poderiam resultar em penhora ou até venda forçada da casa. Meus pais contrataram um advogado, que custava milhares de dólares que eles não tinham. Minha mãe me pediu para contatar minha advogada e pedir para remover o endereço deles da ordem de restrição. Assim poderiam mostrar à Associação de Moradores que os problemas legais estavam resolvidos. Fiquei sem reação. Expliquei que uma ordem de restrição não é algo que você liga e desliga quando quer, e que ela existe para me proteger de alguém que foi preso por me assediar. Minha mãe começou a chorar dizendo que iam perder a casa, que as multas e os custos legais eram mais do que eles poderiam pagar. Ela disse que Toby estava morando do outro lado da cidade e que não tinha me procurado desde a modificação da ordem, o que, segundo ela, provava que ele tinha aprendido a lição. Quando expliquei que 3 semanas obedecendo a uma ordem judicial não apagavam meses de assédio, ela disse que eles já tinham feito o que eu queria e que agora tudo isso era apenas vingança da minha parte. Mas a verdade é que precisei lutar para tirá-lo da casa deles, quando pais normais teriam tomado essa atitude no momento em que contei que meu ex estava me assediando. Meu pai foi mais direto. Se você realmente se importasse com sua família, trabalharia conosco para resolver isso. Isso porque ele acredita que, se gastarem demais com advogados ou se forem forçados a vender a casa, e o mercado não está bom, vão acabar tendo menos dinheiro para deixar de herança. Muito bonito isso, né? Mas, honestamente, não tem nada a pensar. A ordem existe porque Toby me assediou ao ponto de eu ter medo de trabalhar ou ficar sozinha.
Meus pais estão com problemas com a associação de moradores porque decidiram abrigar meu perseguidor depois da prisão dele, sabendo que havia uma ordem em vigor. Minha advogada foi clara: modificar a ordem seria ruim do ponto de vista legal e de segurança. Casos de assédio costumam ter períodos em que o agressor parece ter seguido em frente, só para escalar ainda mais depois. Todas essas medidas que tomamos têm um propósito, e afrouxá-las poderia tornar tudo ainda mais sério. Toby poderia interpretar isso como uma oportunidade de manipular a situação e tentar encontrar outras formas de derrubar as restrições. Também não tenho como saber se meus pais não voltariam a recebê-lo em casa assim que a ordem fosse alterada. Minha advogada também disse que, mesmo que eu quisesse modificar a ordem, não seria simples. Eu teria que apresentar um novo pedido, comparecer a outra audiência e, possivelmente, enfrentar Toby e o advogado dele. A juíza iria querer entender por que eu me sentiria seguro bastante para retirar proteções que foram estabelecidas por motivos graves, o que me faria parecer que eu já não tenho mais medo dele, algo que não é verdade. Mais importante ainda, remover o endereço dos meus pais da ordem não resolveria necessariamente o problema deles com a associação de moradores, porque a atividade legal registrada já aconteceu. Ou seja, o que meus pais estão me pedindo é impossível. As consequências das próprias escolhas deles não podem simplesmente desaparecer. Sinceramente, não me sinto culpada de nada. Mas vocês acham que, por serem meus pais, eu deveria tentar fazer alguma coisa? Atualização 1. Agradeço a todos pela preocupação, mas vocês não precisam se preocupar comigo. Tenho amigas ao meu lado, minha advogada está cuidando de tudo, e a polícia finalmente está agindo, algo que eu nem esperava que acontecesse. Uma das novidades é que entrei em contato com a vizinha dos meus pais para entender realmente o que eles estavam enfrentando. Até então eu só tinha a versão deles. Ela me contou que a atividade policial definitivamente tinha chamado atenção, especialmente porque aconteceu 2 vezes em poucas semanas. Alguns moradores reclamaram para a Associação de Moradores sobre atividade criminosa e pessoas suspeitas, mencionando diretamente o endereço dos meus pais. A associação então abriu uma investigação não apenas por violação das regras do bairro, mas também para verificar se meus pais estavam subalugando a casa ilegalmente, o que violaria tanto as normas da associação quanto os termos da hipoteca. O que eu não sabia é que Toby estava se apresentando para os vizinhos como o novo inquilino dos meus pais, não como um hóspede temporário. Ele disse a várias pessoas que estava alugando o quarto de hóspedes por longo prazo. Os vizinhos o viam entrando e saindo a qualquer hora, trazendo amigos, agindo como se morasse ali permanentemente. Quando a polícia apareceu para aplicar a modificação da ordem e tirá-lo de lá, tudo parecia um despejo de um inquilino problemático por má conduta. A vizinha também comentou que Toby já tinha incomodado alguns moradores antes mesmo do incidente com a polícia. Ele se aproximou de várias mulheres perguntando sobre mim, se alguém tinha me visto por ali, se eu estava namorando alguém novo. As pessoas acharam essas perguntas inadequadas e invasivas, especialmente porque ele se apresentava como meu ex tentando se reconciliar. Isso confirma que Toby estava usando a casa dos meus pais como base para continuar me perseguindo e coletar informações sobre minha vida. Também explicou por que a associação de moradores estava sendo tão rígida. Do ponto de vista deles, meus pais estavam abrigando uma pessoa envolvida em assédio criminoso, alguém que fazia os moradores se sentirem inseguros. Enquanto isso, meus pais têm ligado várias vezes por dia, implorando para eu reconsiderar. Minha mãe deixou um recado dizendo que já gastaram mais de $5.000 em honorários legais tentando enfrentar as exigências da associação, e que o advogado deles disse que a melhor opção seria demonstrar que não há atividade criminosa em andamento na casa. Meu pai alterna entre culpa e raiva. Em uma ligação, disse que estava decepcionado com quem eu me tornei e que a filha que ele criou jamais deixaria os pais perderem a casa por algo tão insignificante. Em outra, disse: se você realmente acreditava que Toby era perigoso, deveria ter nos avisado antes de ele vir morar aqui. Claro, como se eu não tivesse avisado. Eu nunca dei opções para eles chegarem a esse ponto. Eles mesmos escolheram isso. Sabiam que Toby havia sido preso por me perseguir e que havia uma ordem de restrição. Enviei uma carta registrada dando 48 horas para tirá-lo de lá, mas não fizeram nada, e agora estão afundados nas próprias consequências. Tenho facilmente uma dúzia de mensagens explicando o comportamento de Toby, pedindo apoio e alertando sobre o que aconteceria se eles o abrigassem. Durante tudo isso, meus pais não me perguntaram nem uma única vez se estou bem ou se me sinto segura. Eles não estão preocupados com minha segurança, estão preocupados com a casa deles. É difícil dizer isso como filha, mas eles não se importaram comigo antes e não se importam agora. Só precisam de mim para não perder mais dinheiro.
Ontem recebi uma ligação de Nick, amigo do Toby, dizendo que Toby pediu para entrar em contato comigo para pedir desculpas e pedir que eu reconsiderasse modificar a ordem para que meus pais não perdessem a casa. Nick disse que Toby sabia que seu comportamento tinha sido inadequado, que estava fazendo terapia e que só queria arrumar as coisas. Eu disse a Nick que Toby está proibido de me contatar direta ou indiretamente, segundo os termos da ordem, e que aquela ligação poderia ser considerada violação, o que significava que Nick também poderia ter problemas legais se continuasse envolvido. Ele pareceu surpreso e pediu desculpas, garantindo que não entraria mais em contato. Informei tudo à minha advogada. Toby continua tentando manipular a situação e contornar a ordem. Além disso, essa tentativa vem com a assinatura dos meus pais, porque o pedido é muito conveniente para eles. Isso só reforça que revogar a ordem seria a pior ideia possível e que meus pais estão colhendo exatamente o que plantaram. Se nada do que aconteceu até agora fez eles entenderem a gravidade da situação. Talvez se mudar de lá e pagar honorários de advogado finalmente faça. Eu não vou mais tentar convencê-los usando razão. Se eles só entendem a linguagem do dinheiro, que aprendam assim. Atualização 2. Na semana passada de manhã, um detetive me ligou pedindo que eu fosse até a delegacia porque havia novidades no caso do Toby. Eu não sabia o que esperar, já que nunca tinham me chamado para algo assim. Na delegacia, o detetive explicou que tinham recebido uma ligação do atual colega de quarto do Toby, James, que estava desconfortável com o comportamento dele e procurou a polícia depois de encontrar objetos perturbadores entre seus pertences. James tinha permitido que Toby ficasse no quarto de hóspedes como um favor, mas começou a notar coisas estranhas. Segundo ele, Toby passava horas no notebook olhando perfis e fotos nas redes sociais, imprimindo páginas e organizando tudo em pastas. James pegou Toby em ligações nas quais ele claramente falava sobre mim, sobre a minha rotina, e pedia atualizações sobre onde tinham me visto. O ponto de ruptura aconteceu quando James, ajudando Toby a mover algumas caixas, derrubou sem querer uma sacola de compras. Dentro havia dezenas de fotos minhas impressas, incluindo fotos recentes tiradas sem o meu conhecimento. Havia também anotações à mão sobre a minha rotina, mapas com meu apartamento e meu trabalho marcados, e o que pareciam ser planos detalhados para se aproximar de mim em vários lugares. Quando James confrontou Toby, ele ficou agitado e defensivo. Disse que estava fazendo tudo aquilo apenas para limpar sua imagem, para tentar tirar a ordem de restrição que estava causando tantos problemas. Quando James disse que aquilo parecia evidência de perseguição, Toby ficou com raiva e o acusou de traí-lo, como todo mundo fazia. Naquela noite, James ouviu Toby dizendo que planejava falar comigo apesar da ordem. Ele dizia que queria me explicar a versão dele diretamente, que as pessoas estavam nos mantendo separados sem necessidade e que ele iria encontrar um jeito de fazer eu entender que pertencíamos um ao outro. Segundo James, Toby parecia cada vez mais desconectado da realidade. James esperou Toby sair na manhã seguinte e ligou para a polícia. Quando o detetive revistou o quarto do Toby, encontrou provas ainda mais perturbadoras do que James tinha visto. Descobriram um diário detalhado onde Toby registrava seus pensamentos sobre mim, sobre nossa relação e seus planos para me reconquistar. O detetive me mostrou alguns trechos, e ler aquilo me embrulhou o estômago. Toby tinha escrito fantasias em que, depois que ele me explicasse certas coisas completamente delirantes, eu pediria para voltar. Ele tinha planos de casamento, de filhos, e até listas de nomes para essas crianças. Também havia uma lista de amigos meus, com alguns nomes destacados como possíveis pessoas com quem eu poderia estar me relacionando. O mais perturbador eram as teorias dele sobre por que eu pedi a ordem de restrição. Toby acreditava que minhas amigas e minha advogada tinham me manipulado para achar que ele era perigoso, e que, se conseguisse me pegar sozinha para conversar sem interferências, eu entenderia que elas estavam mentindo por ciúmes. Havia planos detalhados de como se aproximar de mim sem violar tecnicamente a ordem. Ele pesquisou exatamente a distância mínima exigida e traçou rotas que permitiam circular nos mesmos lugares que eu, mas ficando fora do limite proibido. Ele também escreveu sobre usar outras pessoas para mandar recados ou coletar informações. As últimas entradas eram tão erráticas e obsessivas que já não faziam sentido. Pensar no que poderia ter acontecido se ninguém tivesse descoberto isso me assusta. O próprio detetive disse que o colega de quarto provavelmente evitou algo muito grave. Com essas provas, apresentaram novas acusações por perseguição, e Toby foi preso novamente naquela mesma manhã. Essa violação é séria e pode resultar em prisão. O detetive comentou que Toby provavelmente intensificou o comportamento porque perdeu seu sistema de apoio quando meus pais tiveram que parar de acolhê-lo.
Perseguidores não costumam parar quando as pessoas se voltam contra eles, eles escalam. Com as novas provas, a promotoria pediria acusações agravadas e possivelmente tempo de prisão em vez de liberdade condicional. Saí da delegacia completamente sobrecarregada e mais assustada do que em qualquer momento desde que tudo começou. Por um lado, isso já não é apenas uma ordem de restrição, agora envolve acusações criminais que podem colocá-lo na cadeia por muito tempo. Por outro lado, meu ex está completamente fora da realidade. Não sei o que ele seria capaz de fazer se não for preso. Não sei qual é o objetivo final dele. A polícia e a justiça estão fazendo o trabalho delas, mas até haver algo mais concreto, não consigo relaxar. Precisei aumentar minha segurança de várias formas que não quero detalhar aqui, porque cheguei a pensar que ele poderia estar lendo isso. Parece paranoia, mas depois daquela reunião, nada me parece exagerado considerando Toby. Edição. Sim, eu mudei algumas coisas na história, como nomes, mas meu ex sabe tudo sobre mim e está obcecado. Se ele ler minhas publicações, provavelmente descobriria que é dele que estou falando. Atualização 3. A vizinha ao lado dos meus pais me ligou ontem de manhã com novidades. Ela perguntou se eu já tinha ficado sabendo do que aconteceu na noite anterior na casa deles. Eu não falava com meus pais há um tempo, então o tom dela ficou sério na hora. Ela me contou que havia viaturas policiais e até caminhões de bombeiros na frente da casa dos meus pais, quase até meia-noite por causa de algum tipo de incidente com danos à propriedade. Seja intuição, experiência de vida ou o que for, mas antes mesmo de ela dar detalhes, eu já sabia que só podia ser o Toby. Desliguei e liguei para os meus pais imediatamente. Minha mãe atendeu de mau humor, então percebi que tinha sido sério mesmo. Eles não tinham dormido nada e estavam exaustos. Então ela me contou tudo. Aparentemente, Toby conseguiu fiança de novo. Até hoje não sei como. O detetive tinha me dito que ele ficaria preso sem direito à fiança, mas isso depende do juiz. De alguma forma, às 10 da noite ele estava na porta da casa dos meus pais, bêbado e completamente fora de si. Minha mãe disse que ele começou a bater na porta com os punhos enquanto gritava para que abrissem. Quando meus pais se recusaram e gritaram que iriam chamar a polícia, ele surrou. Em vez de ir embora, foi para o quintal e começou a destruir coisas. Ele jogou as cadeiras do jardim contra as janelas, quebrando vários vidros. Detonou as decorações do quintal, arrancou luzes solares e derrubou vasos de plantas. Estava totalmente fora de controle. Meu pai, teimoso, tentou sair para confrontá-lo e expulsá-lo, mas Toby o empurrou para o chão sem hesitar. Meu pai caiu no cimento e ralou as mãos e os joelhos. Minha mãe correu para ligar para o 911, enquanto puxava meu pai de volta para dentro. Nesse ponto, Toby já tinha ido para a frente da casa e estava jogando pedras na janela da sala, rachando o vidro a ponto de parecer uma teia de aranha. A polícia chegou em poucos minutos e metade do bairro já estava acordada olhando da porta ou das janelas. Prenderam Toby ali mesmo e, dessa vez, ele foi fichado por invasão, vandalismo e agressão. Minha mãe disse que nem houve resistência. Toby estava tão tomado pela fúria alcoólica que não teve nem força para isso. Mas, no meio do caos, minha mãe tinha deixado algo no fogão, e com tudo que Toby fez, uma das cortinas da cozinha acabou pegando fogo. Por isso os bombeiros foram chamados. Minha mãe começou a chorar ao telefone enquanto contava, não só pela situação em si, mas porque a cozinha ficou arruinada e muita coisa foi destruída. Mas esse era exatamente o tipo de perseguição do qual eu estava tentando me afastar, e que meus pais tinham trazido para dentro da minha vida. Ela pediu desculpas por não ter acreditado em mim antes, por não ter visto sinais. Claro que eu também não os vi durante o relacionamento, mas naquela época não existia uma ordem de restrição, o que, hoje, é uma bandeira vermelha gritante. Eu disse a eles que agradeço por finalmente terem visto quem meu ex realmente é, mas o tempo que levaram para enxergar isso destruiu completamente nosso relacionamento. Meu pai também quis se desculpar, mas minha resposta continua a mesma, por mais que eles tentem. O irônico é que esse episódio assustador acabou resolvendo o problema deles com a associação de proprietários. Por semanas, a associação vinha pressionando, ameaçando multas e investigações por terem deixado Toby morar lá antes. Eles foram acusados de abrigá-lo ilegalmente e permitir atividade criminosa no bairro. Mas depois desse incidente, com relatórios policiais e declarações de várias testemunhas, ficou claro que eles precisavam sair. E ontem à tarde houve uma reunião especial para votar isso. A decisão deve ter sido fácil, porque a reunião durou apenas 15 minutos antes de concluírem que meus pais teriam que vender a casa e se mudar. Hoje também recebi uma ligação do detetive com uma atualização.
Revogaram imediatamente a fiança de Toby. Desta vez, não há chance de ele sair. Ele terá que aguardar o julgamento preso. A promotoria está tratando isso como prova de que Toby representa uma ameaça grave e contínua. Já era a hora. Também foram adicionadas novas acusações ao processo, incluindo tudo o que ele fez na noite passada. Segundo o detetive, suas ações podem acrescentar anos à sentença final. Eu me sinto até aliviada com isso agora, porque além de ele estar preso pelos próximos meses até o julgamento, as chances de continuar preso depois são muito altas. Eu só espero que sejam muitos anos. Esta manhã, minha mãe ligou de novo. Pediu que eu considerasse visitá-los em breve para conversarmos sobre reconstruir nossa relação. Ela disse que ela e meu pai passaram a ler depoimentos e materiais na internet sobre perseguição e violência doméstica, e que isso fez com que finalmente compreendessem o meu lado da história. Ela disse que não queriam voltar a cometer esse erro nunca mais. Eu respondi que era curioso receber aquela ligação, porque eu também não pretendia cometer esse erro novamente. E esse erro tinha nome e sobrenome: meus pais. Eu não queria voltar a confiar nessas pessoas depois do que a imprudência deles causou. Sei que não é bom chutar alguém quando já está no chão, mas não sei se isso se encaixa nisso. Eu simplesmente não estou ajudando eles a se levantarem, assim como eles não me ajudaram quando quem estava caída era eu, enquanto meu ex não parava de me perseguir. Agora, eles têm um prazo para colocar a casa à venda e se mudar, já que ninguém no bairro os quer mais ali. E veja, eu normalmente não gosto de associações de proprietários, porque costumam ter regras ridículas. Mas, nesse caso, acho que o que fizeram com meus pais foi o que permitiu que finalmente chegássemos a esse ponto. Acho que, pelo menos essa associação, eu até gosto. Quanto aos meus padres, terão de vender a casa em um mercado ruim e com a propriedade destruída. Eles podem escolher arrumar tudo antes de vender ou entregar como está, mas precisam ter se mudado antes do prazo final, esteja a casa vendida ou não, porque, caso contrário, começarão a receber multas diárias por cada dia que permanecerem lá. Atualização 4. Esta é uma atualização bem pequena comparada ao que eu costumo escrever. É porque não tenho muitas novidades sobre Toby e só queria contar como estão as coisas com meus pais nesses últimos 2 meses. Sobre Toby, só posso dizer que a data do julgamento já foi marcada, mas ele só acontece no mês que vem e não sei quando deve terminar. São muitos crimes, muitas provas e muitas testemunhas. Eu só quero que acabe o mais rápido possível e que, quando colocarem na cadeia, me deixem jogar a chave no mar. Sei que é pedir demais, mas gosto de fantasiar com isso. Meus pais venderam a casa. Meu pai fez alguns reparos simples, segundo o que minha vizinha contou, já que cortei completamente o contato com eles. Mas a cozinha e outras partes da casa foram vendidas como estavam. Obviamente, o valor recebido foi menor, mas eles precisavam do dinheiro para se mudar. Eles não podiam pagar aluguel, a taxa mensal da associação de proprietários, impostos e outras despesas enquanto esperavam o mercado melhorar. Só sei que se mudaram para outro lugar dentro da própria cidade porque o serviço de mudança que usaram era local. E não porque eu tenha procurado saber, foi minha vizinha quem investigou tudo e me ligou no dia em que eles foram embora para me contar. Eles saíram com bastante antecedência do prazo final que receberam, mas sem arriscar descumprir o ultimato. Minha decisão de não perdoar meus pais continua firme. Então, a menos que eu conheça os novos vizinhos deles, provavelmente não saberei nada sobre eles por muito tempo. Sim, sei que existe a chance de eles tentarem reparar nossa relação no futuro, mas mantenho o que disse. Não quero saber deles. Eles ficaram do lado do meu perseguidor. Ponto. Atualização 5. Finalmente posso dar a vocês o que tanto esperavam, o desfecho do julgamento de Toby e sua sentença. Esperei o prazo de apelação passar. Meu ex não recorreu, então está uma sentença definitiva que ele terá de cumprir. Pelos crimes de perseguição, destruição da casa dos meus pais e tudo que fez em questão de semanas, Toby ficará preso por 7 anos. É uma sentença alta para esse tipo de caso, mas a perseguição repetida, as provas contra ele e o que fez com meus pais foram suficientes para que o juiz considerasse que ele é uma pessoa perigosa. Serão 7 anos em que posso viver tranquila, podendo cuidar de mim sem pensar no que mais ele poderia fazer. Daqui a 7 anos vou precisar pensar que medidas tomar, mas por agora posso relaxar um pouco e respirar. Durante todo esse tempo, parecia que eu estava aprendendo a respiração. Não mais. E, antes que perguntem, não, meus pais não entraram em contato. Comentário, Goldie, The Reddit. Gente, no fim das contas, essa história mostra como, às vezes, quem deveria proteger a gente acaba escolhendo o lado errado, e as consequências chegam para todo mundo.
A protagonista fez o que precisava para se manter segura, e ninguém deveria se sentir culpado por isso. Justiça foi feita, e agora ela finalmente pode respirar em paz. E sinceramente, quando alguém decide apoiar um agressor, perde o direito de pedir compreensão depois. Cada escolha tem um preço, e os pais dela estão apenas pagando deles.